Então Jesus já sabe o milagre que vai fazer na tua vida. Jesus já sabe a tua necessidade, já conhece a tua necessidade. Sabe o que você está precisando nesse exato momento. Ele sabe o que você está precisando. E Jesus, ele quer te abençoar, quer derramar sobre ti da sua graça. Jesus quer fazer isso. Meu amado, minha amada, ele quer fazer isso. E aí nós observamos que a palavra deixa claro que mesmo antes de nós pedirmos a Deus, mesmo antes de nós clamarmos a Ele, Ele já sabe o que nós precisamos. O que é que Mateus capítulo 6, verso 8 diz? Que Deus, antes de nós pedirmos, Deus já conhece. Já sabe o que nós vamos pedir. E aqui, por exemplo, no Salmos 139, deixa eu aqui, verso 4, diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A palavra ainda não chegou à língua, mas Deus já conhece. A tua petição, o teu pedido, não chegou ainda na tua língua, mas Deus já conhece a tua necessidade. Às vezes nós nos desesperamos, nós nos preocupamos. Mas o que eu quero falar aqui para você é que mesmo antes de nós falarmos, a palavra está dizendo que Deus já conhece. Deus já sabe. Mas pelo fato de Deus saber o que nós necessitamos, nós vamos parar e dizer assim, não. Então, se Deus já sabe, então eu vou parar. Não é isso, amados. Jesus quer que falemos, Jesus quer ouvir a nossa voz. Como cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabia que o cego queria enxergar novamente, mas Jesus disse, o que queres que eu te faça? Então, ele sabe. Se Deus conhece, sabe a nossa necessidade, sabe antes de nós falarmos, porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Porque Jesus mesmo disse que os discípulos deveriam orar para não cair em tentação. Porque o próprio Jesus estava sempre em oração. Se Deus já sabia da necessidade do seu filho, se Deus já sabia de tudo, Jesus é o nosso exemplo. Se o próprio Jesus se retirava para orar, o tempo todo estava orando, por que eu não vou orar? Por que eu não vou persistir, clamar a Deus? Deus, livra esta nação deste vírus miserável. Livra, Senhor, esta nação, Senhor, da corrupção. Livra essa nação, ó Deus glorioso, de todo o mal. Por que eu não vou clamar? Por que eu não vou pegar a palavra de Deus quando diz, lá em Jeremias capítulo 29, orai pela cidade onde vocês estão, onde vocês se encontram, porque havendo paz na cidade, haverá paz também em vocês, ou no lar de vocês. Se a palavra, ela me orienta para estar orando continuamente, eu vou simplesmente justificar, dizer, não, Deus já conhece, Deus já conhece, já conhece. É onisciente, tem todo o conhecimento, tem toda a ciência, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus conhece, Deus sabe da nossa necessidade, mas Ele quer ouvir a voz do seu filho, da sua filha, Ele quer ouvir o clamor da sua igreja. Ah, não, mas se Deus já conhece, então vamos deixar as coisas acontecerem normalmente. Amados, primeiro, veja só. Aconteceu a reforma protestante. Em muitos países da Europa, hoje, as igrejas elas estão sendo transformadas em bares. Em muitos lugares, o ateísmo tem imperado. Mas por quê? Talvez as pessoas cruzaram os braços e pensaram o seguinte, Deus já conhece a minha necessidade, Deus já sabe, e não se preocuparam com santificação, não se preocuparam com oração, não se preocuparam com estudo da palavra, não se preocuparam.
Então, se nós não desejamos entrar nessa estatística, nós precisamos tão somente orar, ler a palavra, clamar a Deus, obedecer o que Jesus diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á, buscar, acharei, bater, bater, e abre-se-vos-á. Nós devemos prosseguir, independente de que Deus saiba, independente de que Deus conheça, Ele quer ouvir a nossa voz. Então, se você está passando por um momento difícil, está precisando de um milagre nesse exato momento, Deus quer ouvir a tua voz. Ele quer te ouvir. Interessante que Jesus conhecia a necessidade do endemoniado de Gadara, porque ele falou: passemos para o outro lado da margem, porque Jesus já sabia que encontrar com aquele endemoniado. Jesus já sabia da necessidade da samaritana, porque Jesus disse: necessário é passar por Samaria, que não era o caminho apropriado para Jesus passar com seus discípulos, porque o costume de Jesus era pelo Vale do Jordão. Era mais tranquilo, era mais plano, menos montanhoso, e não tinha os samaritanos lá para apedrejá-los por causa da rixa que existia entre os judeus e samaritanos. Mas mesmo assim, Jesus já conhecia a necessidade. Mas pelo fato de Deus conhecer a tua necessidade, pelo fato de Jesus conhecer a tua necessidade, abre a tua voz, abre a tua boca, proclama entre os quatro cantos da terra. Clama ao Deus verdadeiro, pede, ora, busca, não desista, não pare de lutar, não pare, mas siga em frente. Porque quem vai te dar força é o Senhor, quem vai te dar sustento é o Senhor. Não fica com os braços cruzados esperando o maná cair, a água, as amargas se tornarem doces, não fica esperando a água sair da rocha. Eu não estou dizendo que você tem que sair desesperado por cima de pau e pedra. Mas faça como Elias, a torrente secou e ele recebeu direção para ir para uma cidade que não fazia parte de Israel. E ele obedeceu. Então, amados, Deus conhece a nossa necessidade, mas nós precisamos falar, comunicar, soltar, falar para Ele, falar para Jesus. Fala a Ele, mas não fale e pare, não. Mas continue falando, continue. Olha, o cego de Jericó, ele não parou de clamar enquanto Jesus não atendeu. Deus quer que procedamos desta forma. Jesus quer que venhamos a importunar Ele a todo tempo. Então não pare de orar, não pare de lutar, não pare de buscar, não pare de clamar. Não pare, porque assim como Jesus multiplicou os pães para alimentar aquela multidão, assim como Deus providenciou água e alimento e roupa, que as vestes não se desgastavam, assim como Deus providenciou para o povo no deserto, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, também vai estar fazendo milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.